Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando pontos de equilíbrio contábil, fazendo uma abordagem gráfica do assunto. Vamos considerar as seguintes condições. Se em determinado processo de fabricação, cada unidade produzida resulta em um custo adicional, vamos chamar de custo variável unitário, esse custo variável unitário sendo predominantemente gastos com materiais diretos, mão de obra direta. Se nesse processo cada unidade é vendida pelo preço unitário representado por PU, se existem custos fixos, vamos considerar nesses custos fixos a despesa, depreciação e amortização, quantas unidades devem ser vendidas por mês, por ano, por período, de modo a não termos prejuízo, ou seja, de modo a que o lucro operacional não seja negativo. Nessa abordagem gráfica, vamos elaborar um gráfico tendo no eixo horizontal o número de unidades, representado pela letra Q, maiúsculo. No eixo vertical, os valores monetários, que podem ser tanto receita quanto custos de fabricação. Primeiro, nesse gráfico, vamos trabalhar com três retas de custos, três curvas de custos. A primeira, a de custo fixo, representada por essa linha horizontal. Imagine então que para uma determinada capacidade instalada, tenhamos um valor de custo fixo que vai existir independentemente do volume de produção e não vai se alterar mesmo que o volume de produção aumente ou diminua. Também temos uma segunda curva de custos, a curva de custo variável. Essa curva de custo variável corresponde a uma reta que se inicia no cruzamento dos dois eixos e tem uma determinada inclinação. Essa inclinação é o custo variável unitário. E finalmente temos a terceira reta, que é a de custos totais, que é o somatório dos valores de custos fixos com os valores de custos variáveis. Sendo o somatório de custos fixos com custos variáveis, essa reta de custos totais, ela tem a mesma inclinação da reta de custos variáveis e ela se inicia no ponto representado no eixo vertical pelo valor do custo fixo. Bom, nesse momento eu vou eliminar as curvas de custo variável e de custo fixo e vou me concentrar apenas na curva de custo total. E vou incluir nesse gráfico a curva ou a reta de receita. A reta de receita, ela tem como ponto inicial o cruzamento, a interseção dos dois eixos, e a inclinação dessa curva de receita corresponde ao preço unitário. Como podemos observar no gráfico, a curva de receita, ela se cruza com a curva de custo total em um determinado ponto. Esse é o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele representa a situação onde a receita total gerada se iguala ao custo total de produção. Como consequência, o nosso lucro operacional é igual a zero. Bom, então no nosso gráfico, o ponto de equilíbrio corresponde ao ponto de cruzamento entre a reta de receita e a reta de custos totais. Bom, aqui à esquerda, eu uso de alguns símbolos para lembrar alguns aspectos. O primeiro, o lucro operacional sendo a diferença entre a receita de produção, a receita de vendas, receita operacional,
e o custo total de produção. Para encontrarmos o ponto de equilíbrio, igualamos a receita com o custo total. A receita é o produto do preço unitário pela quantidade vendida. E o custo total, por sua vez, é o somatório do custo fixo com o custo variável. O custo variável unitário, por sua vez, é o produto. O custo variável, por sua vez, é o produto do custo variável unitário pela quantidade produzida. Então, nós temos a equação do custo total de produção, sendo o custo fixo mais custo variável unitário, vezes a quantidade produzida, e temos a equação da receita. Logo abaixo, no cálculo do ponto de equilíbrio, eu igualo receita com custo total. E dessa forma, ao igualar receita com custo total, explicitando a nossa incógnita, que quantidade produzida e vendida, chegamos à fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio, quantidade a ser produzida e vendida, de modo a não termos prejuízo, ou melhor, de modo a termos o lucro operacional igual a zero. Essa quantidade Q corresponde ao custo fixo, dividido pela diferença entre o preço unitário e o custo variável unitário. Essa diferença também é conhecida como margem de contribuição unitária. Podemos também utilizar o gráfico para a seguinte observação. Para uma determinada quantidade produzida e vendida, o lucro é a distância entre a reta de receita, a curva de receita, e a curva de custos totais. Então, por exemplo, para uma determinada quantidade produzida e vendida, esse valor representado por essa linha vertical corresponde ao lucro operacional. Neste caso, lucro operacional positivo, receita maior do que custo total. Mas poderíamos estar com um volume de produção e vendas bem mais baixo, como por exemplo, nessa região. Aqui o nosso lucro operacional seria negativo, custo total maior do que a receita e a diferença sendo um lucro operacional de valor negativo. Então, à esquerda do ponto de equilíbrio, temos valores negativos de lucro, é a região de prejuízo. À direita do ponto de equilíbrio, temos a região onde a receita é maior do que o custo total, é a região de lucro. Também nessa abordagem gráfica, podemos observar o que ocorre com o ponto de equilíbrio se, por exemplo, o preço unitário de venda diminuir. Sendo o preço unitário a inclinação da reta de receita, a diminuição do preço unitário poderia ser simbolizada por uma redução da inclinação da reta de receita. Observem que o ponto de equilíbrio está aumentando, está se encaminhando para a direita. Quando o ponto de equilíbrio aumenta, o número de unidades a ser vendida para não termos prejuízo também aumenta. Se, pelo contrário, o preço unitário, ao invés de diminuir, o preço unitário aumentar, nós temos uma redução do ponto de equilíbrio. E o que ocorre quando o custo variável unitário, por exemplo, ele é maior? Quando o custo variável unitário é maior, a inclinação da reta de custos totais aumenta. Como consequência, observem que o ponto de equilíbrio se encaminha para a direita, o ponto de equilíbrio se eleva, então, quando o custo variável unitário aumenta. Por último, o aumento do custo fixo resultaria em uma ascensão da reta de custos totais sem alteração da sua inclinação.
uma elevação do custo fixo também resultaria em um aumento do ponto de equilíbrio. Se, pelo contrário, o custo fixo diminuísse, nós teríamos uma redução do ponto de equilíbrio. Bom, na segunda etapa desse vídeo, eu vou estar analisando graficamente dois processos alternativos de fabricação. Vamos considerar, então, que um dado produto ele possa ser fabricado por dois processos alternativos. Temos que escolher um dos dois, sendo que um dos processos tem maior custo fixo e o outro tem maior custo variável unitário. Como podemos utilizar a abordagem gráfica do ponto de equilíbrio para indicarmos qual dos processos é mais lucrativo? Então, temos agora, nesse novo gráfico, as curvas de custos totais de dois processos de fabricação. Uma curva com maior inclinação é a curva em cor preto. Essa é aquela onde o processo de fabricação tem o maior custo variável unitário. E a outra em cor vermelha é a reta que tem o maior custo fixo. Lembrando que o custo fixo é representado aqui nesse gráfico pela interseção entre a curva de custos e o eixo vertical. Então, observe que essas duas curvas se cruzam em um determinado ponto, que muitas vezes é denominado de ponto de indiferença. Então, como podemos avaliar a lucratividade desses dois processos de forma comparativa? Ao compararmos os dois processos, temos que verificar qual é o mais custoso. O mais custoso vai se traduzir no menos lucrativo. O processo que tem maior custo fixo, por exemplo, representado pela reta em cor vermelha, ele é o mais custoso à esquerda desse ponto de indiferença, onde as duas curvas se cruzam. Mas ele é o menos custoso à direita desse ponto de indiferença. Então, o número de unidades produzidas pode ser suficientemente baixo, região à esquerda. Essa seria uma situação onde o processo mais lucrativo seria o associado à reta em cor preta, ou seja, o processo com maior custo variável unitário, menor custo fixo. E a situação se inverte, dado uma quantidade produzida e vendida suficientemente alta, representada por essa região à direita. Na próxima etapa, vou incluir nesse gráfico a reta de receita. Bom, então vamos incluir no nosso gráfico a reta de receita. E vamos lembrar que a inclinação da reta de receita corresponde ao preço unitário de venda. Esse preço pode ser comparativamente alto, ou pode ser comparativamente baixo. Então vamos fazer aqui duas análises. Primeiro, uma análise do preço unitário alto. E depois, o preço unitário baixo. Bom, então vamos considerar um preço unitário suficientemente alto da seguinte forma. Então vamos também considerar que o número de unidades produzida e vendida seja baixo, ou seja, um valor à esquerda do nosso ponto de indiferença. Essa região à esquerda é a região onde o processo de fabricação que tem maior custo fixo é o processo que sempre vai estar como o mais custoso. Então, nessa região à esquerda, o processo mais lucrativo é aquele que tem o menor custo fixo, tem o maior custo variável unitário. Observem, por último,
E esse processo, que é o menos custoso e é o mais lucrativo, também é, neste caso, o que tem menor ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio do processo de menor custo fixo está à esquerda do ponto de equilíbrio do processo de fabricação que tem o maior custo fixo. Okay? Então, quando o preço unitário é suficientemente alto, nós temos o processo mais lucrativo, é o processo que tem menor custo fixo e maior custo variável unitário. Em seguida, vamos supor que o preço unitário seja comparativamente baixo, e ao reduzir-se o preço unitário, aumentamos a oportunidade de elevarmos o número de unidades vendidas. Então, imaginemos que estamos trabalhando nessa região agora, à direita. Essa região à direita é aquela onde o processo que tem o maior custo fixo, reta em vermelho, é o processo que tem o menor custo total. Então, é o processo mais lucrativo. Então, nessa região à direita, o processo mais lucrativo passa a ser aquele processo com menor custo fixo. Então, nessa região, temos uma inversão. Observe, por último, que nessa região à direita, o processo que tem o maior custo fixo é o processo que tem o menor ponto de equilíbrio. O processo que tem o menor custo fixo, tem o maior custo variável unitário, é aquele que tem o maior ponto de equilíbrio. Uma última observação, eu incluo aqui no gráfico duas retas verticais, uma de forma a identificarmos claramente onde está o ponto de equilíbrio do processo de maior custo fixo, e a outra com o objetivo de facilitar a identificação do ponto de equilíbrio do processo de menor custo fixo. Isso significa que essa região toda à direita se subdivide em três menores regiões. Primeiro, a região à esquerda, onde ambos processos têm volume de vendas abaixo de seus pontos de equilíbrio. Então, nessa região, os dois processos não são lucrativos, sendo que o processo que traz mais prejuízos é o processo de menor custo fixo e maior custo total. Na região intermediária, o volume de vendas já é superior ao ponto de equilíbrio do processo que tem maior custo fixo. Então, nessa região, o processo de maior custo fixo é lucrativo, enquanto que o processo de menor custo fixo ainda trabalha no prejuízo. Por último, na terceira região, ambos processos são lucrativos, o volume de vendas é superior ao ponto de equilíbrio dos dois processos analisados aqui de forma comparativa.